E aí, pessoal, sejam bem-vindos de volta à nossa aulinha aí de radioatividade. Agora vamos dar um exemplo, começar com exemplos aí que a gente acabou de falar sobre as emissões dessas partículas. Seguinte, coloquei aqui dois exemplos para vocês de um núcleo do elemento rádio. Se a gente olhar lá na tabela periódica, ele tem o número de massa igual a 226 e o número atômico igual a 88. Se numa questão, se em algum momento eu digo para vocês que ele emite uma partícula alfa, então eu preciso mostrar numa reação que ele vai se transmutar, certo? Assim como falamos, e vai gerar aqui um elemento Y. E aí, precisamos ver qual será a massa desse elemento Y e qual vai ser o número atômico dele. Inclusive, pessoal, é pelo número atômico que a gente consegue identificar um elemento. E aí, de repente, a gente até consegue lá olhar na tabela periódica. Claro que isso não vai acontecer no Enem, porque não tem tabela periódica lá. Mas se fosse em outro vestibular, ou então se o Enem mesmo falar, a gente vai conseguir obter um número atômico aqui e procura lá na tabela periódica que a gente vai encontrar um elemento referente a esse carinha aí. É o seguinte, então voltando aqui, se eu digo que o núcleo rádio está emitindo uma partícula alfa, eu represento a partícula alfa aqui, 4, 2, e tenho que fazer o número atômico e o número de massa do novo elemento transmutado. Então, o que eu vou ter que fazer, se eu tenho 226 aqui, para eu ter 226 desse lado também, por quê? Porque o número de massa vai ter que ser igual dos dois lados. Concorda comigo, então, que eu vou ter que ter 226 menos 4, já que eu já tenho 4 aqui? Exatamente. Então, eu vou ter que ter 222 como número de massa desse meu elemento Y. Agora, o número atômico, como que vai ficar? Aqui eu tenho 88. Já na partícula alfa eu tenho 2. Então, eu vou ter que ter aqui 86. Somando tudo, galera, faz a diferença. 88 aqui e aqui. 2 mais 86, 88 também. Viu como é que é tranquilo? Não precisa decorar aquelas emissões, aquelas equações de emissão. É só a gente ter em mente que tudo que tem de um lado, todo número de massa tem que ser igual aqui e o número atômico a mesma coisa. Vamos agora ver com a Beta como que aconteceria nesse mesmo núcleo de rádio. Seguinte, eu tenho aqui 226 de número de massa, então o meu Y também tem que ter um número somado aqui com a partícula beta igual a 226. Como a partícula beta não tem massa, eu continuo com o mesmo número de massa aí lá do meu núcleo inicial. E agora eu tenho 88 como número atômico aqui. E eu tenho a partícula beta, ela perde aqui, ela tem menos 1. Então, para eu ter 88 desse lado, o que eu vou ter que fazer? Somar uma unidade aqui que foi perdida. Então, eu tenho que ter aqui 89. Por quê? Vamos fazer a conta. 89 menos 1 igual a 88. Pronto, igualei 88 de um lado, 88 de outro. Viu como é que é tranquilo? É bem fácil. Só a gente ter em mente, repetindo, que um número de massa de um lado tem que ser igual ao do outro, e o número atômico também tem que ser igual ao outro. E aí, se o Enem disponibilizasse, por exemplo, a tabela periódica ou em algum outro vestibular, a gente poderia ir lá e encontrar um elemento que tem esse número atômico aqui igual a 86 e que tem aqui esse carinha 89. Tranquilo, galera? Vamos lá, continuando, vamos falar sobre um conceito agora bem importante, que é isso, na verdade, que é cobrado aí nas nossas questões, que é o tempo de meia-vida, ou T-meio. O que é esse tempo de meia-vida? É o tempo necessário para que a massa do elemento radioativo se reduza à metade. Como assim? Pessoal, é o seguinte, eu tenho uma massa inicial ali do meu elemento e a cada tempo de meia-vida, que é super variável, de acordo com elementos, tem alguns que levam horas, outros levam anos para terem essa massa reduzida à metade. Então, eu tenho, por exemplo, esse cara que tem uma massa inicial aqui, uma massa inicial. E aí, depois do primeiro tempo de meia-vida, eu vou ter metade dessa massa. Eu vou ter um M dividido por 2. Mais um tempo de meia-vida se passa e eu vou ter metade da metade. Eu vou ter, então, 1/4 desse carinha. E assim sucessivamente. A cada T-meio, eu vou perdendo metade da massa que sobrou ali da massa anterior.
é bem tranquilo, pessoal. Vamos ver um exemplo aqui. Qual seria a porcentagem de material cujo T-meio é de 10 horas após 30 horas? Então, eu tenho um núcleo lá que ele diz, vou apresentar aqui por uma bolinha, e ele diz que o T-meio é igual a 10 horas. E aí, qual a porcentagem que me sobra? No início, eu vou ter 100% desse cara aqui. E aí, a cada tempo de meia-vida, eu vou perder metade, ou seja, 50%. Ele diz que o tempo de meia-vida é igual a 10 horas, então o T-meio é igual a 10 horas. Só que ele está considerando um período total de 30 horas. Concorda que isso é igual a 3 tempos de meia-vida. Se um tempo de meia-vida é 10 horas, 30 horas são 3 tempos. Então, é isso que a gente vai fazer. Ver aqui, depois de 3 tempos de meia-vida, quanto que vai restar desse cara. Então, inicialmente eu tenho 100%, depois de 10 horas eu vou ter 50%. Beleza. E aí, depois de mais 1 hora, já estou na minha 20ª hora, eu vou ter... 1 hora não, depois de 10 horas, o tempo de meia-vida. Eu vou ter aqui 25%. Beleza. Então, aqui já foram 10 horas, 20 horas e agora vamos então para mais um tempo de meia-vida, para o terceiro e último, para formar as minhas 30 horas. Eu vou ter então agora 12,5% ali da minha massa inicial. Restaram para mim, lá do meu elemento, 12,5%. Isso aqui a gente tratou em porcentagem só para vocês entenderem, mas geralmente nas questões ele é cobrado em massa, que seria a mesma coisa, o mesmo esquema. Vamos ver isso lá na sessão Como cai no Enem. Beleza, galera? Então é isso. Nos vemos na sessão para a gente ver como resolve uma questão aí que já caiu na prova. Até lá!